Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, versículos 21 a 24. E assim diz a palavra do Senhor. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Queridos, Jairo era chefe da sinagoga. E os seus deveres incluíam a direção da adoração na sinagoga, a seleção dos homens que iriam orar, dos homens que iriam ler a Escritura, dos homens que iriam dirigir o cântico ao Senhor no culto de adoração que era feito ali na sinagoga. Quando Jairo, querido, se chega a Jesus, o Senhor Jesus, ele tinha acabado de atravessar o mar da Galileia. Ele tinha ido a Gadara. Ele tinha uma missão de libertação, uma missão de cura, uma missão de restauração a fazer ali na cidade de Gadara. E o capítulo 4 do Evangelho segundo Marcos, a partir do versículo 35 até o versículo 41, mostra a trajetória que Jesus e os seus discípulos fizeram rumo a Gadara. Eles pegaram um barco ali no mar da Galileia para atravessar aquele mar e chegar até a cidade de Gadara. E a palavra do Senhor nos diz, queridos, que eles foram acometidos com uma grande tempestade. Uma tempestade aterrorizante. Jesus dormia no barco e os discípulos ficaram apavorados com aquela tempestade, porque eles acreditavam que o barco ia virar e certamente eles poderiam morrer ali naquele mar. E eles acordam Jesus, e Jesus dá uma ordem. Jesus dá uma ordem para os ventos, Jesus dá uma ordem para o mar, e a sua ordem é completamente obedecida pela natureza. O mar se acalma, os ventos cessam, e eles conseguem chegar até o outro lado daquele mar ou do lago ali da Galileia, em paz, em paz. Quando nós olhamos para o capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo 20, nós vamos encontrar Jesus junto a um homem ali em Gadara. Existia um homem ali, queridos, completamente endemoniado. A palavra do Senhor nos diz que aquele homem, ele tinha uma legião. A legião, queridos, era uma divisão do exército romano que contava de 3.000 a 6.000 soldados. Quando Jesus fala com aquele homem, pergunta o nome daquele homem, e os demônios respondem: legião. Aquele homem estava completamente possesso por inúmeros demônios. A palavra do Senhor diz, queridos, que aquele homem era solitário, vivia nu, morava no cemitério, era acorrentado pelos homens, e com a força e o poder dos demônios que habitavam dentro dele, ele arrebentava com aquelas correntes. Jesus tinha atravessado o mar da Galileia, porque ele sabia muito bem que aquele homem estava ali, necessitando de uma libertação, necessitando de uma restauração, necessitando de uma cura, necessitando de um poder sobrenatural que só ele, como Deus, era capaz. E o que ele faz ali, queridos, é libertar aquele homem
da possessão dos demônios, do império das trevas, e traz esse homem para a sua maravilhosa luz. Um homem imundo, um homem solitário, um homem escravizado, um homem separado da sua família, um homem isolado da sociedade, um homem que levantava medo, é transformado pelo Senhor Jesus em um missionário, Jesus volta dessa missão, Jesus volta dessa viagem, e aí ele encontra Jairo, esse chefe da sinagoga. Jairo tinha uma filhinha, uma única filha, de 12 anos de idade. Essa menina estava enferma. A palavra de Deus não diz que tipo de enfermidade era essa, mas fala que era uma enfermidade para a morte. Uma enfermidade para a morte. E agora nós vamos encontrar este homem, esse chefe da sinagoga, esse homem que tinha um status religioso, se colocando, queridos, prostrado diante do Senhor. E o ato de se prostrar diante de alguém era colocar o rosto em terra, num ato, queridos, de humildade, em sinal de reverência. É exatamente isso que Jairo faz. Ele se curva, ele se prostra, ele coloca o seu rosto em terra, num sinal de humildade, num sinal de reverência, numa necessidade do poder do Senhor. Diante, queridos, daquela multidão, ele deixou de lado a sua posição, ele deixou de lado a sua preocupação com a opinião dos outros, ele deixou de lado os seus preconceitos, e ele clama ao Senhor Jesus, a cura para a sua filha, ele clama para aquele que é o Rei dos Reis, para aquele que é o Senhor dos Senhores, e nós vamos encontrar aqui no versículo 23, a palavra dizendo, e insistentemente lhe suplicou, minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Jesus foi com ele. Começaram uma caminhada rumo à casa de Jairo. Mas aquela caminhada foi interrompida. Aquela caminhada foi interrompida. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a sua caminhada interrompida. Era urgente. Aquela caminhada era urgente. O Senhor Jesus precisava chegar na casa de Jairo. Mas aquela caminhada, ela foi interrompida. Os versículos 25 a 34 vão nos dizer assim: aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. A caminhada foi interrompida. Foi interrompida, queridos, por uma mulher
que sofria de uma menstruação ininterrupta de 12 anos. 12 anos, esta mulher com essa hemorragia, com essa menstruação ininterrupta. E para nós entendermos, queridos, o sofrimento desta mulher, para nós entendermos a dor dessa mulher, nós precisamos olhar para a lei cerimonial no Antigo Testamento. E o que a lei cerimonial falava a respeito de uma mulher menstruada, de uma mulher com hemorragia. E eu te convido a abrir a sua Bíblia, lá em Levítico, no capítulo 15, e nós vamos ler a partir do versículo 19. Levítico, capítulo 15, a partir do versículo 19. Olha o que a lei cerimonial dizia a respeito de uma mulher com fluxo de sangue, de uma mulher hemorrágica, de uma mulher menstruada. A mulher, quando tiver o fluxo de sangue, se este for o fluxo costumado do seu corpo, estará 7 dias na sua menstruação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Tudo sobre que ela se deitar durante a menstruação será imundo, e tudo sobre que se assentar será imundo. Quem tocar no leito dela, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água, e será imundo até a tarde. Quem tocar alguma coisa sobre que ela se tiver assentado, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água, e será imundo até a tarde. Também quem tocar alguma coisa que estiver sobre a cama, ou sobre aquilo que ela se assentou, esse será imundo até a tarde. Se um homem coabitar com ela, e a sua menstruação estiver sobre ele, será imundo por 7 dias, e toda a cama sobre que ele se deitar será imunda. Também a mulher, quando manar fluxo do seu sangue por muitos dias, fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que o costumado, todos os dias do fluxo será imunda, como nos dias da sua menstruação. Toda cama sobre que se deitar durante os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como a cama da sua menstruação. E toda coisa sobre que se assentar será imunda, conforme a impureza da sua menstruação. Quem tocar esta será imundo, portanto lavará suas vestes, banhar-se-á em água, e será imundo até a tarde. Porém, quando lhe cessar o fluxo, então se contarão 7 dias, e depois será limpa. Ao 8º dia, tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, e os trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação. Então o sacerdote oferecerá um para a oferta pelo pecado, e outro para o holocausto. O sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua impureza perante o Senhor. Assim, separareis os filhos de Israel das suas impurezas, para que não morram nelas, ao contaminarem o meu tabernáculo que está no meio deles. Esta é a lei daquele que tem um fluxo, e daquele com que se dá a emissão do sêmen, e que fica por ela imundo, e também da mulher, passível da sua menstruação, e daquele que tem o fluxo, seja homem ou mulher, e do homem que se deita com mulher imunda. Essa era a realidade dessa mulher. 12 anos, considerada imunda. 12 anos sem poder tocar em ninguém. 12 anos sem poder ser tocada. 12 anos sofrendo com essa imundície. E agora, na fé, na crença, na esperança, em estar ali diante do Deus encarnado, depois de ter gasto tudo, absolutamente tudo com os médicos, ela toca nas vestes de Jesus. Ela vem por trás, num ato de humildade, e toca nas vestes de Jesus, e o seu fluxo é interrompido. O seu fluxo é interrompido.
Jesus, como Deus, se deixou tocar. Ele é onisciente. E é muito interessante isso, é lógico que ele sabia quem era essa mulher. É lógico que ele conhecia essa mulher. É lógico que ele sabia do problema dessa mulher. Mas quando ele fala quem me tocou, ele está dando ali a oportunidade para que uma mulher falasse. Mulher estava à margem da sociedade na época de Jesus. Mulher não tinha voz, mulher não podia falar. E agora, essa mulher, além de curada, ela recebe do Senhor Jesus a oportunidade para falar e testemunha a respeito da sua vida e recebe ali a cura. 12 anos sofrendo, a idade da filha de Jairo, uma garota de 12 anos que está prestes a morrer. Nessa interrupção, queridos, nessa parada de Jairo e Jesus, a filha dele morreu. A filha dele morreu. Queridos, a morte, humanamente falando, é o fim para nós. Nós lutamos com todas as forças, enquanto temos um sopro de vida. Mas quando os médicos dizem, faleceu, acabou. Para nós, neste mundo, acabou. E aqueles homens se achegam para Jairo, e no versículo 35 diz assim, falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Eu fico imaginando, queridos, o que deve ter passado no coração de Jairo, porque ele sabia que Jesus tinha poder, ele cria que Jesus tinha poder, ele cria que Jesus podia chegar ali na sua casa e curar a sua filhinha, a sua única filha, mas uma mulher interrompeu a caminhada, e não deu tempo deles chegarem em casa com essa menina viva, apenas enferma. E esse homem diz, não incomodes mais o mestre, a sua filha morreu, acabou Jairo, acabou, não tem mais o que fazer, não tem para o homem, não tem para o homem. Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Guarde isso no seu coração para sempre. Guarde isso na sua mente para sempre. Não temas, crê somente. A fé, queridos, afasta o medo. A fé afasta o medo. Não temas, crê somente. A palavra continua nos dizendo, contudo não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos, Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse, Talitá cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente, a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. A filha de Jairo foi ressurreta.
A filha de Jairo foi ressurreta. Não temas, Jairo. Crê somente. Crê somente. E ele chega ali, diante daquela menina morta, em que nada mais se podia fazer. E ele dá uma ordem e ressuscita aquela menina. O que a vida de Jairo tem a ver com a minha vida? Tem a ver com a sua vida? O que a vida daquele endemoniado de Gadara tem a ver com a minha vida e com a sua vida? O que a vida daquela mulher hemorrágica tem a ver com a minha vida e a sua vida? Tem tudo a ver. Porque o Deus que nós adoramos é esse Deus. É esse Senhor. É esse Jesus. Queridos, Deus é Deus. Deus, ele tem poder sobre a natureza. Deus, ele tem poder sobre os demônios. Deus tem poder sobre a enfermidade. Deus tem poder sobre a morte, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. No capítulo 4, versículo 39, a palavra nos diz: e ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança, porque ele tem poder sobre a natureza, ele tem poder sobre os ventos, ele tem poder sobre o mar, ele tem poder sobre toda a natureza. No capítulo 5, verso 8, a palavra nos diz: espírito imundo, sai desse homem, porque ele tem poder sobre os demônios. Os demônios são criatura, os demônios o obedecem às suas ordens, e ele, o Deus Todo-Poderoso, ele tem poder sobre os demônios, ele tem poder sobre as legiões. No capítulo 5, verso 34, ele diz: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal, porque ele tem poder sobre a enfermidade. Não existe nada difícil para o Senhor, não existe nada impossível para o Senhor. No versículo 41, ele nos diz, tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te, porque ele tem poder sobre a morte. Nós adoramos um Deus, queridos, que tem poder sobre todas as coisas, sobre a natureza, sobre os demônios, sobre as enfermidades, sobre a morte. Não existe nada difícil para o Senhor. Não existe nada impossível para o Senhor. Ele pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Portanto, essa história tem tudo a ver com a minha vida. Essa história tem tudo a ver com a sua vida. Porque nós precisamos crer. Nós precisamos descansar. Nós precisamos colocar a nossa esperança nesse Deus que tem poder sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Para ele não há impossíveis. Agora nós precisamos olhar para ele e ver, queridos, que esse Deus, o Deus do impossível, o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que cumpre com a sua vontade, que cumpre com os seus propósitos e faz o que ele quer fazer. É o Deus que diz sim, é o Deus que diz não. E eu sempre digo, queridos, que o não de Deus é tão abençoador como o sim de Deus. Porque muitas vezes nós clamamos, muitas vezes as pessoas dizem: pastor, eu tenho orado tanto, mas Deus não tem me atendido. Tem atendido, ele tem falado não. Isso é resposta. Porque ele sabe o que é melhor para nós, nós não sabemos. Nós não sabemos o que vai acontecer a um segundo aqui da frente. Mas ele sabe todas as coisas. E a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, o sim de Deus é abençoador para as nossas vidas. O não de Deus é abençoador para as nossas vidas. E é muito interessante, queridos. Olha aí no capítulo 5, versículo 18 a 20. O que a palavra nos diz? Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus.
Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Aquele homem foi liberto dos demônios. Aquele homem chega para Jesus e diz: Jesus, eu quero ir contigo, eu quero te seguir, eu quero ficar pertinho, eu quero estar com você, eu quero estar com os discípulos. Jesus disse: não, você não vai, você não vai, porque agora você vai ser um missionário. Você vai lá na sua família e vai contar tudo o que aconteceu. Você vai nessas 10 cidades gregas aqui em volta e vai testemunhar e falar tudo o que aconteceu. Deus disse não para aquele homem, mas aquele não foi abençoador para aquele homem, porque aquele homem saiu testemunhando como um missionário do Senhor, a respeito do poder do Senhor, a respeito da glória do Senhor, a respeito da majestade do Senhor, a respeito daquilo que o Senhor Jesus tinha feito na vida dele. Portanto, queridos, o não de Deus é tão abençoador como o sim de Deus. A nossa filha mais velha tem 28 anos. E depois dela nós tivemos um filho, o Gabriel. O Gabriel, ele tinha uma síndrome rara. E por todos os médicos que nós passamos, esses médicos disseram: ele vai morrer, não tem o que fazer, não tem o que fazer. Sheilin estava no 5º mês de gravidez, quando foi detectada essa síndrome. Fomos ali para ver qual era o sexo do neném. Saímos dali, sabendo que ele tinha uma síndrome rara, e que ele ia nascer, e ele ia morrer. E nós nos curvamos diante do Senhor, e nós clamamos ao Senhor. Nós pedimos ao Senhor: Senhor, cura. A gente quer tanto esse filho. A gente quer tanto esse filho. Mas um dia, eu e Sheilinha nos ajoelhamos ao lado da nossa cama e falamos para o Senhor: Ele é do Senhor. Faça a vontade do Senhor. Cumpra em nós a tua vontade. Cumpra em nós os teus decretos. E o Senhor, depois dele nascido, ido para a UTI, o levou para a glória. Está lá correndo no céu, esperando a gente chegar. Está lá com o Senhor. O Senhor disse não para nós, mas nós entendemos que era preciso entregar. E nessa entrega, o Senhor disse: essa é a minha vontade. Eu vou levar o filho de vocês. E levou Gabriel para junto dele. Daí 2 anos, nasce Ana Beatriz. 6 meses. 1 quilo. O médico disse para nós: não dá para sobreviver. Muito difícil a sobrevivência. 1º de dezembro. 1º de dezembro. No dia 2, queridos, de dezembro, eu fui na Unimed. Na Unimed para pedir autorização de UTI. Naquela época, o plano de saúde, ele tinha um limite de dias. E eu fui ali, na Unimed, enquanto a Ana Beatriz estava na UTI e a Sheilinha ainda internada. E ali, queridos, quando a moça me atendeu e disse assim: espera aqui que eu vou pegar a autorização médica. Na mesa dela, tinha um enfeite de louça, e nesse enfeite estava escrito o Salmo 50, versículo 15. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Eu falei: Senhor, não brinca não. Não brinca não, eu vou ler outra vez. Eu vou ler outra vez. Invoca-me no dia da angústia,
eu te livrarei e tu me glorificarás. Eu voltei para o hospital e falei assim, Sheilinha, Deus mandou a gente invocar. Lá para essa moça, eu falei para ela assim, você é evangélica? Ela falou, não, por quê? Eu falei, não, por conta desse versículo que está aqui. Ah, não, eu ganhei de presente, coloquei aqui para enfeitar a mesa. Eu falei, isso é a palavra do Senhor e Deus acabou de falar comigo. E eu voltei para o hospital e falei assim, Sheilinha, é para a gente invocar. Deus mandou invocar. Deus mandou invocar. E nós vamos invocar. Mas a cada dia Ana Beatriz piorava. Ana Beatriz teve uma infecção seríssima na UTI. Ana Beatriz precisou fazer transfusão de sangue. E a cada dia nós tínhamos 30 minutos com ela. Ela piorava, 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 piorava. 20 de dezembro, cantata de Natal. Eu ia reger a cantata de Natal. A gente não pôde chegar perto da estufa. O médico não permitiu com as enfermeiras. Nós não chegamos lá. A Sheilinha disse, vamos despedir, bem, da Ana Beatriz. Entramos no carro e mais uma vez fizemos a entrega. Clamamos, Senhor, se for da tua vontade, deixa ela para a gente. Mas que seja feita a tua vontade. Nós oramos ali, naquele hospital. O coral não queria cantar. Vamos cancelar a cantata. Eu falei, negativo. Se ela morrer antes da cantata, a gente cancela. Se ela não morrer, nós vamos cantar para a glória do Senhor. Porque independente das circunstâncias, nós precisamos glorificar. Independente das circunstâncias, nós precisamos adorar. Nós precisamos louvar. E nós oferecemos aquela cantata de Natal para o Senhor. Naquele dia, queridos, eu acho que Deus pôs anjo misturado ali no coral, porque aquele coral nunca cantou tão lindo igual cantou naquele dia. Eu falei, tem anjo aqui no meio cantando. E nós oferecemos essa cantata para o Senhor. No outro dia fomos à UTI. Chegamos lá, passamos pela estufa. Eu falei para a médica que estava de plantão, cadê nossa filha? Ela falou, paizinho está no mesmo lugar. Chegamos na estufa, ela estava rosada. Aí, era uma UTI pública, devia ter uns 15 bebês. Aí eu chorei com gosto, igual judeu chora, com gosto. Né, Guilherme? Um pai chegou e falou, sua filha está morrendo. Eu falei, não, ela está vivendo. Minha filha está vivendo. Queridos, com 41 dias, a gente pôde tirá-la do hospital, gorda, pesando 1,7 kg. Comprei uma banheira maravilhosa para ela. A Sheilinha foi dar banho. Eu falei, meu Deus, ela vai morrer afogada. Parecia uma piscina olímpica. Pegamos a banheira da Ana Clara, da Barbie, que ela tinha ganho de Natal. Lavamos a banheira e os primeiros banhos da Bia foram na banheira da Barbie. Hoje ela está lá com 24 anos. E agora vai servir ao Senhor no acampamento lá no Canadá. O Senhor faz o que Ele quiser fazer. Ele tira a vida de quem Ele quiser tirar. Ele dá a vida para quem Ele quiser dar. E os nossos corações precisam estar abertos para receber o sim do Senhor, para receber o não do Senhor. E Ele é glorificado dizendo sim, Ele é glorificado dizendo não. E nós, queridos, como adoradores do Senhor, devemos nos prostrar, devemos crer, devemos aceitar os propósitos de Deus nas nossas vidas. Ele tem o tempo dele para nós. Aquela criança que adoeceu e morreu, no mesmo dia que ela morreu, o Senhor Jesus ressuscitou ela. Mas a mulher hemorrágica precisou esperar 12 anos para ser curada, porque o tempo é do Senhor, o tempo não é nosso, e Ele sabe qual é o tempo melhor para cada um de nós. Sabe o que resta para nós, queridos? Crer. Resta para nós nos prostrar. Resta para nós esperar tão somente nesse Deus poderoso, nesse Deus maravilhoso, que é capaz de fazer qualquer coisa que Ele quiser. É o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é o Deus do impossível. Por isso tem tudo a ver com a minha vida e tem tudo a ver com a sua vida.
Eu não sei o que você está passando hoje. Eu não sei qual que é a sua luta. Eu não sei qual é o seu medo. Eu não sei qual é o seu anseio. Eu não sei da sua enfermidade. Mas uma coisa eu sei. O Deus que nós adoramos é o Deus que te ama e que tem reservado o melhor para a sua vida, reservado o melhor para a minha vida. Por isso eu te convido agora a se prostrar diante do Senhor. Abra o seu coração agora para o Senhor e coloque para Ele o seu clamor, coloque para Ele o seu pedido, coloque para Ele o seu sonho, coloque para Ele o seu desejo, porque Ele pode todas as coisas, e se Ele quiser, Ele vai fazer. E Ele vai ser honrado, e Ele vai ser glorificado através da sua vida. Ore ao Senhor agora. Se prostre ao Senhor agora. Coloque a sua vida na presença do Senhor. Ele está aqui, se inclinando para ouvir o seu clamor, para ouvir o meu clamor. Ele está pronto para agir. Ele está pronto para operar. O mesmo Deus que acalmou o mar, o mesmo Deus que libertou o endemoniado, o mesmo Deus que curou aquela mulher hemorrágica, o mesmo Deus que ressuscitou a filha de Jairo, é o seu Deus, é o meu Deus. Clame, entregue, descanse e espere tão somente nele. Como é bom, Pai, poder descansar nos braços fortes do Senhor. Como é bom, Paizão, saber que o Senhor dá conta de todas as coisas, que não existe nada difícil para o Senhor. O Senhor conhece cada coração aqui. O Senhor conhece cada lágrima, cada medo, cada luta, cada enfermidade. Nós nos entregamos ao Senhor, porque nós cremos no poder do Senhor. E os nossos corações se abrem para que o Senhor cumpra nas nossas vidas os propósitos e a vontade do Senhor. Descansamos, Pai. Vamos em paz para as nossas casas, sabendo do carinho do Senhor, sabendo do cuidado do Senhor, sabendo do amor do Senhor por cada um de nós. Paizão, a gente ama demais o Senhor, a gente não consegue nem explicar tanto amor. A gente te ama, a gente te adora. E a nossa oração a gente faz em nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém.